E aí, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Boteco Criativo. É um prazer ter você com a gente aqui nesse episódio e é um prazer vocês nos receberem em sua casa, aí no seu momento aí de descanso. Então a gente te convida para abrir uma cervejinha, para pegar um petisquinho, para poder compartilhar desse momento com a gente, tá bom? A gente aqui no Boteco Criativo, na terceira rodada, estamos sendo patrocinados, apoiados, né, pela PNAB de Mauá. E a gente quer deixar o nosso agradecimento aqui e dizer como que as políticas públicas são importantes para a continuidade da cultura de forma independente. Eu sou o Juba. E eu sou o Gabriel Pangones. E nós estamos aqui hoje recebendo, nessa temporada, na verdade, recebendo mais pessoas de todos os tamanhos, cores, sabores, texturas, de todos os lugares, de todas as vontades, todos os desejos, todos os prazeres e amores. E, sobretudo, pessoas muito peculiares. Então, Boteco Criativo, hoje aqui com o pessoal da Quartum Crescente. E aí, amado, quem que é você? Nos conte. Boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Alan, eu sou da Quartum Crescente. Eu estou lá há 24 anos, né? Comecei com 9 anos e hoje eu estou com 34. E hoje eu estou com uma responsabilidade, que eu sou o porta-voz e responsável por toda a estrutura, a gestão dos projetos lá da Quartum Crescente, junto com o Ronaldo, que é o fundador, né, que tem esse legado de 40 anos na cidade de Mauá, com teatro. E é da Quartum Crescente. O que é essa tal dessa Quartum Crescente? Quartum Crescente é um grupo de teatro, né, fundado em 1985 pelo Ronaldo e outros amigos, né, que saíram de diversas escolas de teatro, né, da Fundação das Artes, né, e montaram a Quartum Crescente. E é um grupo que está há 40 anos na cidade. 40 anos já. É patrimônio cultural já, né, desde 2017 da cidade. Acho que é o único grupo de teatro com essa chancela de patrimônio cultural. E a gente tem um trabalho bacana, né, que é o teatro e também a transformação social das pessoas, né? Então, durante esses 40 anos, muitas pessoas passaram pela Quartum e é gratificante ver o caminho que cada um seguiu. E a gente está aqui, transformando outras vidas e sempre renovando e se reestruturando a cada dia. Que legal. Você mesmo disse que está lá desde os 8 anos de idade? Isso. Que trajetória foi essa? Bom, eu comecei com o Ronaldo na Casa da Juventude, né, nas antigas Casas da Juventude, lá em Mauá. E aí, quando fechou, ele convidou pra gente ir pra lá. E aí, ele estava montando o Alto da Barca do Inferno, que é um espetáculo que todo mundo conhece, né? Principalmente em Mauá e no Grande ABC, que a gente circulou por quase 20 anos aí. E desde lá eu tô lá. E foi seguindo, e hoje eu tô aqui na responsabilidade de continuar esse legado junto com eles. Que legal. De onde veio a Quartum Crescente e para onde vai a Quartum Crescente? Bom, na verdade, eles se encontraram nessas escolas, né? Tem a Emílio Fontana, a Fundação das Artes, né? Foi em São Paulo, e aí depois eles vieram para Mauá, porque precisava da sede, e a maioria das pessoas moravam aqui em Mauá. Ronaldo, Edneuza, e outras pessoas aqui, James, enfim. E vieram para cá, né? E aí a gente tá aí. Para onde a gente vai, a gente não sabe ainda. Porque tem muita coisa, a gente quer chegar na vida longa aí e formar mais pessoas e continuar com essa história aí que é bacana de transformação social de todo mundo através da arte e do teatro. Porque eu digo que eu comecei com 9, eu acho que tudo que eu sei hoje é por conta da Quartum. Isso me fez crescer como pessoa, como profissional e vários amigos assim a gente conhece e que passou, que também está com essa trajetória. Também a gente está vendo isso agora no documentário que a gente tem dos 40 anos. Assim, eu imagino para você que começou lá tão jovenzinho que a Quartum Crescente é uma família, né? Uma família circense? Faz sentido isso? É uma família de teatro, de dança, de música, uma família multicultural, né? A gente tem de vários artistas, né? A pessoa chega pelo teatro, mas aí se descobre na dança, nas artes plásticas, na música, no circo. E aí cada um seguiu o seu ritmo aí, sua trajetória, e se encontrou, virou psicólogo, virou advogado, virou médico, virou engenheiro, e a gente tem essa ligação de família, assim. A grande família, né? A grande família. Muito bom, caramba, né? Porque é muito legal pensar, tipo, nesse espaço que
vai transformando pessoas em vários sentidos, né? E apesar de ser um espaço artístico, né? Tipo, ele difunde vários caminhos, várias possibilidades, né? Isso, acho que é o mais interessante é isso. Tem gente que ainda fala, Quarto Crescente não é um grupo de teatro, não é mais, né? Mas acho que o trabalho que o Ronaldo fez, esse legado que ele deixou, né, e que continua fazendo com a juventude, eu acho que é importante, porque a gente precisa de acesso à cultura, acesso ao teatro, à dança, à música, às artes, e acho que ele consegue levar isso para todo mundo e agregar e trazer todo mundo para esse bem maior que é a arte e a cultura, né? Quantas pessoas são impactadas pelo trabalho da Quarto Crescente? Olha, a gente está nessa comunidade, acho que assim, eu não consigo um número. Até a gente gravou o documentário, que é o Jason, que passou, vocês conhecem o Jason, né? Jason que agora está com a Cordelística de Teatro, que foi de lá também. A gente está gravando, era para ser a gente gravou, né? Porque é passado, né? A gente gravou e era para ser um mini documentário, e hoje a gente tem mais de 4 horas de depoimentos. Uau. Então virou quase uma série. E nem são todas as pessoas que a gente conseguiu colocar nesse documentário, porque foram muitas pessoas, e a gente até encontrar todo mundo, e o tempo, o recurso, é muito pouco para poder fazer isso, mas acho que isso já é uma sementinha para os próximos que vão vir aí, quem sabe, continuar essa série aí dos 40, 45, 41, enfim, anos. Mas é muita gente, assim, não dá para mensurar, assim. Ah, que legal, caramba, né? Porque também é muito tempo impactando, né? Em Mauá, né? É legal da gente saber da importância desses grupos que há quanto tempo estão transformando vidas de pessoas, né? E aí é muito bom ouvir mais uma história de mais um grupo, ainda mais Mauá aqui no ABC, com 40 anos trazendo. 40 anos de história, 40 anos de história no ABC não é pouca coisa, não viveram pouca coisa. E com espaço próprio. Isso, a gente está com espaço, a gente tem, né, desde 2001 a gente tem a sede própria, que é lá na comunidade Jardim Oratório. Desde 2023 agora a gente mudou para o nosso novo espaço, né, que a gente deixou esse espaço que trouxe muitas glórias para a gente, né, que a gente tem um apego muito grande, mas a gente precisa crescer, precisou mudar, né, porque tem umas pedras no caminho que a gente precisa se adaptar às realidades, né, acessibilidade. A gente tinha um problema, por exemplo, nesse espaço antigo de enchente, né, porque a gente tem um problema social lá, que são as invasões, enfim, que é um problema social que a gente vive no Brasil e que, infelizmente, impactou a gente lá na parte de baixo. Então, a gente, né, deixava um espaço de uma forma, vinha uma chuva de verão e destruía tudo. Então, a gente está num espaço que é na parte de cima, que não entra água, tem uma estrutura diferente, que eu acho que é uma estrutura que todo mundo sonhou quando construiu o primeiro espaço, que era um pé direito alto para fazer circo, teatro, dança, música. E a gente está conseguindo consolidar isso com um espaço totalmente diferente. Eu acho que na cidade, dentro da periferia, não tem um espaço do que a gente está construindo lá. Nossa, eu tenho muita curiosidade, porque você falou que está construindo um novo espaço, pelo que eu entendi, o antigo também foi construído. E eu tenho muita curiosidade de ouvir mais sobre isso daqui a pouquinho no nosso segundo bloco, que começa já depois de um breve intervalo. Na Alvorada Cultural, arte, cultura e educação se encontram e estamos sempre criando. Em 2025, já escrevemos o roteiro Família Mais Um. Você assiste a essa nova temporada do Boteco Criativo. Teremos estreia do espetáculo solo Café com Leite, nova circulação de Proibiram Amanhã e outras drogas menos intensas. Lara e o Pássaro circula pelo interior e litoral de São Paulo. Alvorada é isso, um movimento vivo. Acompanhe e faça parte dessa rede criativa. Estamos de volta com o Boteco Criativo com a Quarto Crescente. O Alan estava contando pra gente dos perrengues de ter uma sede, de construir uma sede, de comprar uma sede. Como é que foi isso, a Quarto Crescente e a sua sede? Bom, a gente, na comunidade, a gente chegou em 2001. A ideia inicial era ter um espaço só para o grupo ensaiar e guardar o cenário, que era muito cenário. A gente chegou numa comunidade que tinha
esgoto a céu aberto. A gente carregava, por exemplo, cenários, a gente entrava pelas vielas e ia. E aí lembro, o shopping tinha um estacionamento, né? O shopping de Mauá. Então a gente passava dentro do estacionamento, com o cenário do alto da barca, escada, cadeira do diabo. Muitas vezes voltava todo maquiado e levava o cenário tudo na mão, quando a gente apresentava no teatro. Então a ideia, né? O grupo participou de 2 festivais, né? Em Pindamonhangaba e outro que eu não vou me recordar. E aí com esse dinheiro, porque na época o festival dava dinheiro, né? Dava um cachê, dava prêmio, e fora a bilheteria do projeto, que foi de Pindamonhangaba. Que eles falaram que nunca dormiram com um saco de dinheiro debaixo da cabeça, assim, que nem travesseiro, com medo do povo roubar. E aí compraram esse espaço em 2001 lá. Então, teve né, chegamos lá, não tinha água encanada, não tinha luz, era tudo gato, foi ajudando nesse desenvolvimento local. Né? Tanto que, por exemplo, quando foi asfaltar, o Ronaldo tem até eu estava contando ontem para um amigo meu que quando estava asfaltando lá, a gente tinha uma mangueira comunitária, porque teve que cortar a água de todo mundo para poder fazer a ligação certa da água das casas, né? Caramba. Então, te pegava a água da rua de cima, tinha uma mangueira que passava por meio da rua ainda o esgoto não estava 100%, então era uma coisa bem insalubre assim. E era uma água comunitária. Então, o Ronaldo até tirou uma foto pro Diário de Grande ABC dentro da vala, que eles iam fazer o esgoto, com a mangueirona e falando, a gente precisa que termine esse asfalto. Aí, na outra semana, terminaram o asfalto. Porque imagine uma mangueira comunitária atender uma rua inteira, né? E era bem complicado. Então, a gente foi construindo. Mas isso de um grupo poder comprar a própria sede é uma coisa muito inusitada, né? É uma coisa que hoje, nos preços que os imóveis chegaram, nos valores que os cachês estão, é muito difícil da gente imaginar uma coisa dessa. Né? Isso. Aí a gente comprou uma casinha, que era pequenininha, só tinha a parte de baixo, aí depois construiu em cima, aí depois a gente falou, nossa, agora como a gente chegou lá e a comunidade ficou curiosa com os batuques, atabaque, porque o atabaque tinha essas coisas. Tinha a dança flamenca, que o Ronaldo trouxe, que não tinha na cidade, nem no ABC, porque a dança flamenca é uma dança, uma arte mais elitizada no São Paulo, né? Uhum. Então ele acabou trazendo, era chão de azulejo, foi construindo. Comprei uma casa do lado, fomos construindo. Demorou muito para construir lá também, a gente quase desistiu, mas saiu. A gente ficou lá por quase 20 anos. E nesse meio termo a gente tinha cobranças de conselhos, né, dessa parte mais institucional aí, como terceiro setor, de acessibilidade, tudo. Então a gente resolveu comprar um terreno na Rua de Cima. A gente foi lá, ganhou um prêmio do Ministério da Cultura e compramos um outro terreno lá em cima. E a gente queria só construir lá em cima. E o povo, não dá, porque não precisa do número oficial, precisa disso, precisa daquilo, colocando um monte de pessoas. Vamos doar um terreno, doar o terreno. Mas aí, para esse terreno doado, tem uma burocracia muito grande. Você tem que fazer processo executivo, se cortar árvore, você tem que fazer todo um trabalho de compensação. E nesse meio termo teve uns probleminhas aí internos na prefeitura e a gente desistiu desse terreno. E agora aí a gente conseguiu construindo agora. Que ano mais ou menos isso? Isso foi 2017, 2018 aí. E aí é um problema bem difícil, assim, mas eu nem vou citar aqui porque é um bololosão. E aí a gente começou a construir na pandemia esse espaço, né? O Ronaldo carregava bloco, a gente carregava, o André construía. Na pandemia, a gente começou a construir. Aí esses espaços que a gente tinha, a gente começou a vender para terminar lá. Então a gente vendeu a parte maior, que é o que você conhece, que você foi lá, e a gente vendeu lá. E aí depois, agora, no final do ano passado, a gente vendeu o primeiro espaço que a gente comprou para finalizar e montar toda a estrutura, porque a gente precisava finalizar lá. Porque construir hoje, atualmente, não está tão barato, né? Sim. A gente continua construindo, é uma reforma eterna, que a gente vai dar umas férias aí de uns anos para poder continuar, porque todo dia é um pó, é um pedreiro, é alguém construindo. E foi muito perrengue nessa obra? É muito. Por exemplo, a gente vai construir, tem cano que estoura, tem telhado. Aí que você termina, a gente acabou de equipar, começa a pingueira no telhado. Aí você vai lá, arruma o telhado de novo. Aí tem infiltração.
Aí você termina, por exemplo, teve uma chuva, aí quase entrou água, aí a gente vai lá, mexe para poder não entrar água no espaço. Né? Agora a gente tem uma parte de trás que a gente falou, a gente não vai mexer nesse espaço, vai ser só depósito. Depois a gente falou, vamos fazer o banheiro agora. Aí vai lá, quebra tudo que a gente fez, pó, tudo de novo e vai. Aí é eterno. Aí tem uma infiltração, tem isso. Mas assim, tem muita coisa ainda para fazer. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo ter uma estrutura sonhada aí que a gente quis. E tá bem bacana de ver esse crescimento a cada dia. Eu passei por uma obra de 1 ano na minha casa. Você falou 4 anos, né, nessa construção. 4 anos. Eu passei por 1 ano de obra na minha casa, eu ganhei acho que 15 quilos e um problema de pele, estresse. Porque é isso, né? Pó, é sujeira. A gente, por exemplo, resolveu agora, por exemplo, pintar, né? Fazer uma. Porque tem projeto, termina outro, a gente tem que fazer as adaptações. E aí, Ronaldo, Alan, não aguento nem ir lá, porque é muito pó, é muito estresse, é pedreira, é maquita, corta isso, é barulho de VAP, é barulho disso, não dá. Vamos parar com isso. Chega, já deu. Aí depois a gente pensa. E eu falei, é verdade. Porque parece que a gente fica mais ansioso para terminar, aí vai surgindo mais coisa e o dinheiro vai indo, e a gente não tem dinheiro depois. Não, eu fico pensando nisso, né? Porque o trabalho do grupo não parou para a obra poder acontecer, né? Olha, a gente parou. Parou? Sim, parou. É uma coisa que as pessoas até... Acho que eu até vim pensando para falar. Muita gente falou, quarto crescente acabou, fechou. Teve várias fofocas e fake news. Mas para a gente poder construir e se reconstruir, né? Porque a gente também veio de um grupo de teatro, que depois começou ao projeto social, que o foco não era o projeto social, o foco era ter uma sede para o grupo de teatro. E aí veio a possibilidade, porque a comunidade começou a participar e a interagir do que a gente fazia a partir do teatro. Né? Então tem muita gente que é membro do grupo, que é da comunidade. Então a gente começou a ter uma crise de identidade, porque a gente era um grupo de teatro, depois a gente ficou um bom tempo com o projeto social, que começou lá em 2005 e foi até 2018, né? Um pouquinho antes da pandemia. E aí na pandemia a gente teve uma crise de identidade. Espera lá, vamos fechar, vamos acabar? O que a gente quer? Porque tá difícil. Né? E aí depois veio a pandemia para deixar mais difícil, porque tudo fechou, né? Vocês são em quantos no quarto? Hoje a gente tá com 10 pessoas, né? Mas... E também tem essa questão de projeto, então acaba aumentando um pouquinho, né? Porque agora é tudo por projeto, né? Mas a gente em 2020 começou a construir lá no espaço novo, então comprava bloco, carregava, montava... levantava uma parede, tirava dinheiro do nosso bolso para montar uma laje, para comprar um portão, né, para montar a estrutura. Então, assim, a gente, como todo mundo na pandemia, teve os seus perrengues como artistas também, né? Então, tudo parou. E nesse meio termo, nesses 4 anos que a gente foi se reconstruindo, a gente foi se refortalecendo, né, se reconstruindo. E hoje a gente consegue separar, né, o que é o social, o que é o artístico. Então, o espaço vai proporcionar isso. Que é um espaço agora para criação, né? Claro que a gente vai continuar nossos projetos com a comunidade, mas a gente tem agora um espaço para criação, que é o que a gente sempre sonhou. Então tem luz, tem som, tem projetor, então dá para fazer 1001 coisas lá com essa estrutura. Então a gente vai conseguir voltar a criar, a fazer as coisas. Mas a gente precisou dessa pausa, que eu acho que essa reconstrução, né, de carregar bloco, de fazer as coisas, foi para fortalecer a gente. E hoje a gente se vê mais fortalecido e mais feliz com todas essas conquistas, porque agora a gente se encontrou. Porque imagina, você sair de um grupo de teatro e começa a trabalhar com projeto social, né, que muita gente nunca trabalhou, edital, prestação de contas, uma série de coisas que a gente se especializou nisso também, né? E agora a gente consegue saber o que a gente quer, o que a gente não quer, o que é importante pra gente e o que não é. Então, agora a gente tem um espaço de criação. A ideia é que seja, né, que é um ponto de cultura, mas é um espaço de criação. Então, a gente tem núcleos de teatro que a gente está organizando para voltar a fazer o que a gente sempre fez, só que agora organizado, sem essa crise de identidade. A gente é projeto social, a gente é teatro, né? E a gente ficou com essa crise de quase fechar mesmo.
E acho que a sede é uma peça fundamental justamente para manter e para manutenção, para existência do grupo, né? Porque é isso que você falou do espaço, tipo de ensaio, do espaço, né? Vocês oferecem oficinas também, cursos, e tudo isso acontece, porque você falou do projeto social, né? Por conta de ter esse espaço, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de tudo isso que vocês desenvolvem dentro do espaço no próximo bloco. Pode ser? Obrigado, Alan. A gente espera vocês, então, no próximo bloco do Boteco Criativo. A EQ Produções, com 20 anos de experiência transformando e criando eventos de sucesso. Produções audiovisuais, institucionais, convenções, lives, reuniões personalizadas. Total atenção às tendências globais, com ferramentas avançadas e tecnologia. Câmeras Full HD e 4K, edições também ao vivo. Entre em contato www.aeqproduções.com. E o terceiro bloco do Boteco Criativo, terceira rodada com a Quartum Crescente, começa agora. E a gente quer saber do Alan aí, para ele contar pra gente um pouquinho mais sobre projetos aí, né? Sobre o que você tem para contar pra gente aí do que a Quartum desenvolve no espaço, né? E quais os projetos aí que financiam, né? Tudo isso para acontecer. Bom, a gente, né, desde 2005 tá com os projetos, né? Depois que a gente foi para ter a sede. A gente começou com o programa do Primeiro Emprego, que foi em 2005, que foi uma turma de animador cultural, que era aquele curso de fazer pintura no rosto, mágico, animação de festas, né? Só que a gente tem o nome de animador cultural. E tinha manipulação de alimentos que eles faziam aquela coisa mais de nutrição e tudo mais, que é o Programa Nacional do Primeiro Emprego lá na primeira gestão do Lula. E depois a gente, em 2007, a gente teve a segunda edição do Primeiro Emprego, aí eram 3 turmas, né? 2 de animador cultural, 2 de manipulador de alimentos e uma de animador cultural também. E aí, a partir de 2008, a gente foi premiado com um edital do Fundo da Infância e do Adolescente, que a gente teve nosso primeiro patrocínio, que foi com a Petrobras. Que ano isso? Em 2008, que foi o projeto Cortinas Abertas, que foi um projeto bem grande mesmo. A gente atendeu, acho que na época, quase 200 crianças. Era muita criança fazendo teatro, dança, música, circo, e enfim, era muita gente. E aí, no mesmo ano que a gente estava com o Cortinas Abertas, veio o Ponto de Cultura, que a gente foi o primeiro na cidade a ser reconhecido como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura. Uau. Um projeto que tinha sido escrito em 2005, eles só chamaram a gente em 2009. E o que é um ponto de cultura? Um ponto de cultura é um projeto lá do Ministério da Cultura, da primeira gestão do Lula, feita pelo Gilberto Gil, né? E pelo Célio Turino, que era o secretário de Cidadania e Diversidade Cultural da época. Que é um projeto que, né? Um programa que potencializa, em vez de eles, por exemplo, pegar esse monte de dinheiro que tinha para esse programa e construir centros culturais, eles investiram nos centros culturais da ponta. Então, eles investiram nas comunidades tradicionais, nos espaços culturais das periferias, né? E que foi foi bem importante para a gente, porque a gente conseguiu contato com muita gente do Brasil todo. Então, e do estado também, né? Com iniciativas que são próximas da gente. Então, a gente conheceu, por exemplo, o Pombas Urbanas, né? Que tem o Adriano, o pessoal lá, que é muito, muito bacana o trabalho dentro da comunidade. A gente conheceu o pessoal de São José dos Campos, que é a Bola de Meia, que tem um trabalho com a infância muito bacana. Né? A gente também conheceu o pessoal das comunidades tradicionais, né? Porque a gente tem as teias, que reúne todo mundo dos pontos de cultura no estado e, às vezes, nacionalmente. Então, a gente tem uma diversidade cultural muito grande. Então, foi uma escola, um aprendizado muito grande dessa articulação com os artistas da ponta. A gente conheceu Heliópolis, a Unas, a gente foi conhecer a Rádio Heliópolis, a gente andou aí para conhecer as pessoas também. Então, foi bem bacana. E a gente continua nessa luta junto, né? Tanto que voltou agora na PNAB, com a Lei Cultura Viva, que é bacana. E aí, desde então, a gente está com esses projetos. Então, já veio o patrocínio da Eletropaulo na época,
Petrobras, né? Hoje a gente está com a Lei Paulo Gustavo do Estado, né? Como ponto de cultura. A gente teve algumas premiações também como ponto de cultura, tanto do Estado quanto do governo federal. E agora a gente tem um projeto específico para o hip hop, que é o Beco Hip Hop, que a gente está trazendo para eles. Então a gente tem aula de danças urbanas, produção musical e mixagem, que é uma novidade que a gente está trazendo para eles, que é com o Nicolas, do Matéria Rima, aqui de Diadema, que é bem bacana. Ele tem um trabalho, ele começou pequenininho também, tem uma história parecida comigo, começou com o pai dele, né? E vai agregar bastante. E a gente está trazendo os outros artistas locais também, que tem um nome bacana aí no cenário do hip hop, para estar com eles. E a gente, deixa eu ver o que mais. E a gente está encerrando agora o Cortinas Abertas, né? Que a gente teve que conseguir um patrocínio com a prefeitura e que está sendo bem bacana, assim. Então são muitos projetos, né? A gente conseguiu nessa reconstrução, né, desse espaço novo trazer muito investimento e a gente consegue atrair aí essa questão de investimento para a cultura, para a arte na comunidade, né? E aí levando para a comunidade ali um monte de ação, então, aí com toda essa verba, muito legal, cara. Isso. Que legal. E quem que escreve esses projetos? Bom, eu e Ronaldo, né? Mas ultimamente eu estou mais focado nessa produção de elaboração de projetos, né? Porque eu cresci com eles, né? Com o Ronaldo e com o James escrevendo o projeto, me ensinando. Hoje eu tenho essa missão, né? De continuar isso. E o Ronaldo fica mais na parte artística. Mas ele tem o dedo dele lá, porque ele fala, ó, é melhor pôr dessa forma, é melhor fazer isso, né? E tem o André também, que é da comunidade também. Então tem todo esse contato com a comunidade, de saber o que quer, que o André faz essa ponte também, e a gente põe tudo no projeto, né? E aí tem agora essa articulação que eu tenho que fazer como porta-voz também, de trazer as pessoas, de trazer, que nem o Nicolas, né? Eu falei, eu preciso de um professor de produção musical. Ele falou, eu vou. Então eu falei, era você que eu queria mesmo. Porque é uma pessoa que tem um currículo, tem uma história, é da comunidade, né? Por mais que não é da cidade, né? Que a gente também tem outras pessoas, o Jason, né? A Karen do Espaço Círculo Lunar, o Wiltinho, começou lá com o Ronaldo, tocando instrumento na Casa da Juventude também, assim como eu, o Jason, o Wiltinho, tudo passou pela Casa da Juventude, que era um programa bem bacana da prefeitura na época, na primeira gestão do Oswaldo Dias, lá em 2001. E é isso, a gente está aí na luta, elaborando o projeto, tem mais novidades vindo e que a gente vai seguir nessa construção, nessa luta para levar o acesso, a cultura a todo mundo lá da comunidade, né? Que legal, porque você é ator. Sou ator, tenho DRT. É legal falar isso também, porque meu DRT, né? Tem gente que passa por escola, às vezes para tirar o DRT. Meu DRT, eu não precisei fazer escola, porque minha pasta de trabalho da Quarto me deu DRT. Chegou lá, e foi eu e o Jason, que é o da Cordelística. A gente foi na época 2011, então eu tenho quase 14, 15 anos de DRT aí. E a gente foi lá com a nossa pasta. E acho que a Karina também, a Natália, tem a Aline também. A gente tirou todos a profissionalização saímos do amador para o profissional com a Quarto Crescente. Então a gente não precisou de escola nenhuma para tirar o DRT. Foi só os trabalhos de lá. Já pegamos o nosso trabalho definitivo já. E você tem mais alguma formação além de Eu ator? sou formado em publicidade e marketing, né? E tenho uma especialização em gestão de mídias. Agora que a gente está tendo tempo para fazer essa gestão de mídias da Quarto. Então, os vídeos, as postagens, essa coisa que a gente tem que chegar nas mídias também. A gente está chegando agora. Mas aí tem agora uma equipe aí que está cuidando da parte administrativa, né, de prestação de contas. Então São em 10 pessoas, né? Então é mais fácil de organizar. A gente assim, fica mais aliviado para cuidar das outras partes que são mais artísticas e ter esse momento de criatividade também. Porque a gente fica focado só em escrever, a gente cansa, porque aí depois a gente tem prestação de contas, tem uma série de coisas para fazer que a gente não dá conta. Então a gente está construindo uma equipe que está bem bacana.
E que a gente está conseguindo agora estruturar essa parte de equipe para ficar mais livre, para poder criar e fazer as coisas que tem que ser feitas. Que legal. E aí, então você está aplicando aí nas mídias sociais tudo da Quartum Crescente? Não, na verdade você está cuidando dos projetos, né? Isso. E aí alguém cuida das mídias sociais? Não, por enquanto é tudo eu, né, gente? eu, Ronaldo e André. Mas a gente já está chegando nesse momento que a gente precisa de força. Então estão chegando pessoas, por exemplo, agora chegou para o projeto 2 pessoas, que é a Luana, que fez faculdade comigo de marketing, que trabalhou no Ministério da Cultura, que foi legal, que a união foi bem bacana, né? E depois eu conheci a Selma, através da Luana, que tem um grupo chamado Barbosa Lima, e que são pessoas que estão me dando esse auxílio nessa parte administrativa também, até na elaboração, né? Nessa coisa toda de articulação. Então eu fico mais livre agora para poder cuidar das redes, cuidar da parte artística, pensar em espetáculo, pensar em programação lá para o espaço. E essa parte de papelada, nota fiscal, pagamento, relatório, fica com elas agora, né? Tem a Roberta, que é a coordenadora, que é uma das coordenadoras lá, que tem um trabalho também, que a gente tem um projeto com autista também. Então ela está fazendo esse trabalho lá com eles e também fazendo essa coordenação também, essa articulação com as escolas, com a comunidade também. E além disso tem eu e o Ronaldo, que está trabalhando muito já. A gente precisa de umas fériasinhas aí. Férias eu não sei, mas a gente vai para um breve intervalo e volta já já com o 4º bloco. A gente está aqui em mais uma temporada, mais uma rodada do Boteco Criativo. E a gente quer convidar vocês para assistir as outras. Você já procurou dentro do nosso canal? Acompanha lá, segue um pouquinho lá, desce um pouquinho, você vai encontrar lá a primeira rodada, a segunda rodada do Boteco Criativo. Nessas 2 rodadas a gente falou com pessoas incríveis também. E a gente quer deixar o convite aqui para vocês seguirem a gente também nas redes sociais, @boteco.criativo. Estamos entrando aqui no 4º bloco da conversa com o Alan da Quartum Crescente, esse grupo com 40 anos de história, trazendo aí pra gente todos os caminhos percorridos por essa trajetória maravilhosa, né? Pra gente começar, eu queria começar o nosso bloco com um brinde. Eu queria pedir primeiro, acho que a gente pode perguntar pra você, o que você brinda, Alan? Acho que eu brindo a vida longa da Quartum, do Boteco Criativo, né? De todos nós aqui, que a gente consiga fazer muita arte, muita cultura e ser feliz com o que a gente gosta mesmo, que é esse trabalho aí que a gente se predispõe a fazer. E aí, saúde, a nós. A nós. Valeu. E aí, falando também desses processos criativos e dessas construções que a Quartum faz há quanto tempo? Quantos espetáculos são, desculpa? Olha, acho que foi mais de 20 espetáculos. Eu acho. E quais em repertório agora? Hoje a gente tá com um grupo que é um grupo mais jovem, que a gente tá com a gente tem o Ronaldo sempre teve um trabalho de comédia dell'arte e cultura popular, né? E a gente tá agora trabalhando com eles a cultura popular. E agora a gente tá com um núcleo artístico aí, trabalhando um pouquinho o teatro do absurdo, trabalhando outras linguagens com eles e com outras pessoas que são artistas da cidade, que querem trabalhar com o Ronaldo. E que aí em breve a gente vai divulgar aí essa programação aí dessas pequenas cenas aí, que a gente vai fazer um festival de cenas e espetáculos lá. E é isso. E onde que vocês vão divulgar? A gente quer saber. Nas nossas redes sociais. Quais são as redes sociais da Quartum? @quartumcrescente.com, e a gente tem o nosso site, que é o quartumcrescente.com.br. O Instagram é @quartumcrescente.com? Não, o Instagram é @quartumcrescente só. @quartumcrescente. E aí tem o site, que é o quartumcrescente.com, que tem a história, todas as informações de projeto, enfim, tá tudo lá também. A gente sempre deixa tudo aí nos links clicáveis embaixo. Vai estar aqui na descrição. Exatamente. E a gente também vai ter o documentário, né? A gente vai estar no nosso canal e no canal do Jason, que é o diretor do documentário, para vocês assistirem e conhecerem a nossa história. O Jason que também é do grupo. Isso. Ah, legal. Então tô ansioso para ver o documentário. O documentário vai sair onde? Vai sair no nosso YouTube, né? No nosso canal do YouTube e no canal do Jason, que a gente tá só finalizando para poder lançar o documentário. Show de bola.
Não, porque com uma história dessa, de todas também, todas essas vidas impactadas, né? Vocês entrevistaram quantas pessoas? Você chegou a falar, acho, né? Eu acho que a gente teve bastante entrevistas. O Jason foi para cidades onde as pessoas estão morando, então a gente tem assim um material, né, que ele me falou, de 4 horas de gravação. Era para ser um mini documentário e hoje é uma série documental. Uau! Sem fim, porque as pessoas querem participar, estão animadas, mas aí por conta de custo, de agenda, né, a PNAB, por mais que tenha esse fortalecimento aí, esse financiamento, é um valor que ainda não dá para financiar. Então a ideia era um mini documentário e hoje a gente está com uma série, que a gente agora está pensando como que vai fazer isso, porque é muito material, é muita história, é muita emoção, porque impactou a vida das pessoas. Né? O teatro abriu portas para que as pessoas pudessem se descobrir, se redescobrir e criar o seu caminho. Que a ideia do documentário é esse, é mostrar essa transformação social e o caminho que as pessoas seguiram, né? Porque muitas vezes a gente fica fechado, talvez em grupos, a espaços, mas a gente precisa conhecer a história do outro. Né? O que aquilo impactou na sua vida, o que aquilo transformou a sua vida. Né? Tem uma história por trás para você chegar no teatro. E isso vai ser mostrado lá, né? A vida das pessoas, como foi impactada, o que elas estão fazendo hoje, né? Até é engraçado que o Ronaldo tem um exercício que ele faz, né, de aquecimento, que o Jason dá aula numa escola, dá esse exercício, a Aline, que passou por lá, também dá esse exercício, e o Hugo, que está morando em Portugal, também dá o mesmo exercício. Outro dia eu postei na rede social, ele falou, eu estou dando esse exercício aqui, que é uma diagonal, que vai fazendo os exercícios, e tem uma dancinha que ele faz com um gesto aí que todo mundo que passou por lá conhece. Então a gente vai falar isso também no documentário, porque é bacana, porque virou uma referência, né? Uhum. A Quartum Crescente, né? E o Ronaldo é uma referência para todo mundo. E é bacana, porque tem Mauá, tem Santo André, tem Portugal fazendo o mesmo exercício que a gente foi descobrindo isso no documentário, conversando, porque a gente achou engraçado, porque tem muitas coisas em comum com todo mundo. E claro que também rever as pessoas e ter essa emoção de ter esse contato novamente dessa história. É curioso como esse registro da memória, né, pode mudar a percepção que a gente tem sobre a gente mesmo, sobre as coisas que a gente faz, né? E uma outra coisa, né? Quando a gente foi pensar no documentário, a gente fez as reuniões, o Jason propôs, eu falei, acho que o documentário, né? Porque a gente às vezes assiste documentário, aquela coisa de depoimento, aquela coisa de contar a história do grupo, né? E a ideia foi justamente fazer o contrário, contar o que a Quartum impactou na vida dessas pessoas, porque a gente trabalha com jovem, né? Então mostrar para eles, porque hoje, ultimamente, né, não sei na percepção de vocês, mas a gente tem discutido bastante o desinteresse por conta das redes sociais, né, de fazer o teatro, né, às vezes começa, mas não gosta porque acha que vai virar um influencer, vai virar uma outra coisa que às vezes é fora da realidade. Não que isso não vá acontecer, né, mas eu acho que a gente tem que ter o contato com a arte e com arte, esporte, o que for, né. Eu comecei a fazer natação e fui parar no teatro. Então, essa ideia de mostrar para eles essa transformação das pessoas e o que isso gerou, né? Porque não precisa necessariamente ter virado ator, atriz, mas virou um advogado, virou um psicólogo, virou um engenheiro, foi pro Circo du Soleil, foi para isso, porque teve um menino que foi, o Douglas, foi pro Circo du Soleil, né? Olha que legal. Então, o Hugo, que trabalha em Portugal com o circo, né, o Geis, enfim, muita gente, o Wiltinho, que está lá com o Círculo Lunar, com o espaço dele também junto com a Karen, fazendo o trabalho dele que sempre foi da música. Então, é essa transformação que é importante para as pessoas, né, de mostrar isso. E é isso que a gente quer levar para sempre aí. Eu ia perguntar justamente disso, né? Porque essas são as transformações de 40 anos atrás até aqui. Quais são as transformações que você imagina para a Quartum Crescente e causadas pela Quartum Crescente, então, que hoje, você vê nos próximos 40 anos? Eu acho que hoje, né, como a gente tem falado muito dessa nova sede, né, que é isso que a gente está falando, né, parece político falando a mesma coisa. Mas eu acho que é importante porque agora a gente tem mostrar um crescimento, uma diferença. Então, trazer outras alternativas dentro da realidade agora que a gente vive,
né? E juntar e linkar isso com todas as artes, né? Então, por exemplo, quem é que vai participar agora no projeto do hip hop, ele vai ter acesso à aula de teatro, à aula de música, porque ele vai precisar desse desenvolvimento para poder cantar, para poder criar um verso, para poder interpretar num clipe. Então, ele vai ter que ter esse contato com o teatro. Então, a gente ser um espaço multicultural, um grupo cultural forte na cidade, né? A gente é um patrimônio cultural. E continuar esse legado, levando cultura, arte e essa transformação, esse legado, assim. Não sei se eu vou continuar, chegar à idade do Ronaldo hoje fazendo, mas a ideia é levar isso muito e muito, muito mais para frente, assim. É um crescimento. Esse espaço deu um gás novo pra gente, um olhar diferente e toda essa reestruturação que a gente fez no nosso caminho. Porque 40 anos atrás era uma coisa, hoje a gente está construindo... Se reconstruiu, a gente teve uma mudança grande, assim. Acho que a gente começou, né? Tem o começo, né? Uma coisa de marketing, publicidade, de administração, né? Você tem o começo, você tem lá, você vai subindo, aí depois você cai, depois você chega na maturidade. Hoje a gente está numa maturidade de saber o que exatamente a gente quer e o que a gente vai proporcionar para a comunidade. Então, tem muita coisa que a gente pegou, né, de projeto social, distribuir alimento, distribuir sopão, distribuir isso e aquilo, e hoje a gente fala, a gente não quer isso. Nosso trabalho é teatro, dança, música e cultura. A gente não vai fazer nada além do que a gente não quer, porque a gente não precisa. A gente sabe do nosso potencial e aquilo que a gente está predestinado a fazer. Né? Porque muitas vezes a gente fala, vamos para assistente social, o povo, não, a história de vocês, predominante, é a cultura. E isso ficou. Eu acho que foi isso que a gente fez modificar. E hoje a gente tem um espaço cultural bacana e que está todo mundo convidado para conhecer os grupos que quiserem ir lá para ensaiar, para apresentar através dessas leis de fomento aí. Podem ir lá que a gente está recebendo e a comunidade vai ficar muito feliz. E qual é o endereço mesmo do espaço? A gente está agora na Rua Pau Brasil, número 635, lá no Jardim P. É na rua de cima do antigo espaço. Mas é um espaço acessível, com todas as normas de acessibilidade, com iluminação cênica, com som bem elaborado. Né? Teve uma gestão aí para poder fazer isso. E a gente vai ter novos projetos de circo, de música, enfim. E tem um espaço atrás também que a gente vai fazer nossas atividades culturais, sarais, enfim. Que está bem bacana e bem bonito. E já tem algum sarau previsto para... A gente ainda está organizando a programação, né? Mas a gente vai ter sarau, vai ter batalha do hip hop, vai ter cineclube, enfim, tem as apresentações desse núcleo de estudos que a gente está fazendo de teatro, que vai ser bem bacana e bem impactante aí. Ah, legal, gratidão. Eu quero propor para a gente fazer um brinde, porque a gente está mais um brinde, porque a gente está chegando ao fim do nosso episódio do Boteco Criativo com a Quartum Crescente. E queria deixar meu agradecimento aqui a você, Alan. Obrigado por ter topado o convite, né? Ter vindo aqui, estar aqui representando essa companhia com 40 anos. E aí vamos fazer um brinde aí ao que o futuro guarda pra gente na cultura, na arte, na circulação. E aí na Quartum Crescente, que continue crescendo. Por que do nome? Olha, o Ronaldo explica, mas eu nunca lembro. Mas é porque a lua cresce e sempre a gente vai continuar crescendo. Porque todas as previsões que a gente tem aí é de crescimento aí. Porque eu acredito muito nessa coisa de astrologia, enfim. Então tem tudo amarradinho aí com o alinhamento dos planetas aí. Quer deixar alguma fala final? Eu que agradeço o convite, é uma honra participar, né, nesse dia e contar um pouquinho da história da Quartum e contar esse legado, essa transformação que eu sou fruto também. Tá bom? Muito obrigado. Gratidão. Evoé, axé. Obrigado. Valeu, Alan. Sucesso. E a gente agradece você de casa também. Brinda com a gente. A gente espera vocês no próximo episódio do Boteco Criativo. Um beijo. Segue a gente nas redes sociais. Compartilha, comenta, curte. Isso que transforma e multiplica aí as atividades da Alvorada Cultural, do Boteco Criativo. Gratidão. Até mais. Porque impactou a vida das pessoas. Né? O teatro abriu portas para que as pessoas pudessem se descobrir, se redescobrir e criar o seu caminho. Porque muitas vezes a gente fica fechado, talvez em grupos, a espaços, mas a gente precisa conhecer a história do outro. Né? O que aquilo impactou na sua vida, o que aquilo transformou a sua vida. Né?
A terceira rodada do Boteco Criativo foi realizada com o apoio da Secretaria de Cultura de Mauá, por meio da Lei Aldir Blanc.